Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre função do primeiro grau ou afim. Definimos função como a relação entre duas grandezas representadas por x e y. No caso de uma função do primeiro grau, sua lei de formação possui a seguinte característica: y é igual a x mais b ou f de x é igual a x mais b, em que os coeficientes a e b pertencem aos números reais e diferem de zero. Nesse caso, o a e o b vão ser o que? Os coeficientes, né? E o x será a variável independente e o y a variável dependente. Uma função f, r em r é função afim quando existem os números reais a e b, tais que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Exemplo: f de x é igual a menos 7x, em que a é igual a menos 7 e b é igual a zero. Os números reais a e b são os coeficientes da função afim. Os casos particulares da função afim são constante e linear. Uma função f, r em r é função constante se é definida por f de x igual a b com b pertencente aos reais para todo x do domínio. Então, f de x é igual a 3. Um exemplo, né, de uma função constante. Observando graficamente, observamos que para x igual a 1, f de x é igual a 3, certo? Então, observe que a função constante possui uma reta paralela ao eixo x, certo? Então, para qualquer valor atribuído a x, nós vamos ter um valor de y igual a 3. Uma função f, r em r é função linear quando existe um número real a, com a diferente de zero, tal que f de x é igual a x para todo x pertencente aos reais. Então, f de x é igual a x nesse caso. Quando a gente vai representar aqui, eu representei uma função como sendo h de x. h de x é igual a x. Então, para x igual a menos 1, eu vou ter um h de x igual a menos 1. Para x igual a 1, eu vou ter um y igual a 1. Então, vou ter essa reta aqui, ok? Dessa forma. Então, isso aí representa uma função o quê? Uma função linear. Então, o gráfico dessa função, como vocês podem perceber, é uma reta que passa pela origem. Determinação de uma função a partir do seu gráfico. Um exemplo: dado o gráfico de uma função afim, vamos determinar a lei de formação dessa função. Aí está o gráfico, minha gente. Então, o ponto A, é representado por menos 2 e 1, e o ponto B, 1 e 4. Então, quando eu sei que x é igual a menos 2, y é 1 e jogo na minha lei de formação, então eu vou ter 1 igual a A vezes menos 2 mais B. No ponto B, 1 e 4, o x é igual a 1, o y é igual a 4. Então, eu vou ter uma equação igual 4 igual a vezes 1 mais B. Então, eu vou ter um sistema, certo? Um sistema representado por duas equações e duas incógnitas. Quando eu resolvo esse sistema aí, eu vou ter que A igual a 1 e B igual a 3. Portanto, f de x vai ser igual a quem? A x mais 3. Esse modelo de função possui como representação gráfica uma forma de quê? De uma reta, né? A representação gráfica dela é uma reta.
As relações entre os valores de domínio da imagem crescem ou decrescem de acordo com o valor do coeficiente A. Se o coeficiente possui sinal positivo, a função é crescente. E caso ele tenha sinal negativo, a função é decrescente. Na função crescente, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Ou à medida que os valores de x diminuem, os valores de y diminuem. Observe o gráfico dessa função aí. Y é igual a 2x menos 1. Então, observe que o A é igual a 2. Então, 2 é maior que 0. Então, a função é crescente. Então, o comportamento desse gráfico é esse comportamento aqui, ó. Aqui, né? O comportamento do gráfico dessa função. Uma função crescente. No caso da função decrescente, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Ou à medida que os valores de x diminuem, os valores de y aumentam. Certo? Então, sinais da função do primeiro grau crescente. Aqui, nesse ponto, eu tenho a raiz de uma função afim, assim como aqui. Então, a raiz dessa função afim vai ser x igual a menos b sobre a. Então, do lado direito é positivo, esquerdo negativo. Já na decrescente, aqui é positivo e desse outro lado, negativo. Então, a raiz da função afim é o ponto em que ela atravessa o eixo x, isto é, o ponto em que y é igual a zero. Isso quer dizer que, para descobrir a raiz de uma função afim, basta substituir o y por zero na fórmula. Ao fazer isso, você tem que x é igual a menos b sobre a. Dessa maneira, a raiz da função afim é o ponto menos b sobre a no eixo x. A função do primeiro grau tem apenas uma raiz. Agora, nós vamos estudar as inequações. Então, as inequações simultâneas, produto e quociente. Então, a inequação do primeiro grau expressa uma desigualdade. Chamamos de inequação do primeiro grau uma desigualdade na variável x que pode ser reduzida em uma das formas: ax mais b maior que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero, ou ax mais b menor que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, em que a, b pertence aos reais e a tem que ser diferente de zero. Para resolver uma inequação do primeiro grau, o que fazemos é determinar um conjunto com todos os valores para a variável x, que torna a sentença verdadeira. Os métodos para solucionar a inequação do primeiro grau são bem simples. Devemos isolar a incógnita e, caso façamos uma operação que envolva um número negativo, devemos inverter o sinal da desigualdade. As incógnitas são valores que estão no conjunto dos números reais. Portanto, quando você obtiver a solução de uma inequação, faça a representação dessa solução nas retas dos reais. Exemplo, para ficar mais claro. Quando você obtém a solução x maior que 2, em outras palavras, você possui a informação de que para a expressão algébrica inicial, todos os valores maiores do que 2 irão satisfazer aquela desigualdade. Certo? Então, aí nós temos o quê? Temos inequações simultâneas. Então, a dupla desigualdade f de x menor que g de x menor que h de x, a gente vai decompor, né? Vamos decompor ela em duas inequações simultâneas, que é f de x menor que g de x e g de x menor que h de x. Certo? Então, o processo de resolução,
certo, das inequações simultâneas consiste basicamente de 2 passos. Resolver cada inequação separadamente e, ao final, tomar como solução do sistema a interseção das soluções encontradas em cada desigualdade. Ok? Aqui e aqui. Então, a solução será o quê? A solução desse interseção com este, em cada desigualdade. Já a inequação produto. As inequações produtos podem ser resolvidas realizando separadamente cada inequação e depois estudando o sinal de ambas para determinar a solução. Então, as inequações do produto são f de x vezes g de x maior que zero, f de x vezes g de x menor que zero, f de x vezes g de x maior ou igual a zero, f de x vezes g de x menor ou igual a zero. Já a inequação quociente. Na resolução da inequação quociente, utilizamos os mesmos recursos da inequação produto. O que difere é que, ao calcularmos a função do denominador, precisamos adotar valores maiores ou menores que zero e nunca igual a zero. Nesse caso aqui, vamos ter f de x dividido por g de x maior que zero, f de x dividido por g de x menor que zero, f de x vezes g de x menor ou igual a zero e f de x vezes g dividido por g de x maior ou igual a zero. Ou seja, todos um dividido pelo outro e o que vai diferenciar são as desigualdades. Identificação do domínio de uma função por meio de inequações. Observe como determinamos o domínio da função dado por essa lei aqui. Y é igual a raiz de x menos 5 dividido por 6. Então, aqui, para a gente determinar o domínio, o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. X menos 5 meio, desculpem, x menos 5 dividido por 6 é maior ou igual a 0, porque é raiz. Então, x vai ser maior ou igual a 5 dividido por 6. Então, o domínio vai ser igual ao quê? X pertencente aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 5 dividido por 6, que é a solução. Nesse outro caso aqui, encontre o domínio da função y igual a raiz de 2x menos 2 dividido por x menos 7. Então, a gente sabe que como o denominador de expressões fracionárias não pode ser zero, então a gente vai fazer o quê? Vai dizer que 2x menos 2, x menos 7 é o quê? Maior ou igual a zero, porque é uma raiz, né? E x menos 7 tem que ser diferente de zero. Então, resolvendo aqui, 2x menos 2 é maior ou igual a zero, que é essa função. Então, x vai ser maior ou igual a 1. No denominador, g de x, x menos 7 é maior ou igual a zero? Não, né? Porque ele não tem que ser diferente de zero. Então, x menos 7 é maior que zero. Então, x tem que ser maior que 7. Então, representando aqui, vamos ver o sinal, né, de f. A gente já viu que a função f é igual a 1 e o g 7. Como ambas são funções crescentes, então o comportamento sinal é esse aí, representado. Então, vamos para o quadro de sinais. F igual a 1, como A é maior que zero, então é crescente. Então, é positivo, positivo e aqui negativo. O G, o resultado é 7. Então, como é crescente também, aqui é positivo, do outro lado negativo, negativo. Como a gente quer F dividido por G, então a gente vai fazer o jogo de sinais para encontrar essa solução aqui. Então, mais com mais dá mais. Então, mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Como a gente está
que pretendemos achar o domínio de uma raiz, então a raiz tem que ser maior ou igual a zero, não é? Voltando, né? Aqui, ó. Não tem que ser maior ou igual a zero. Aqui. Não tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente vai observar no quadro de sinais o quê? O positivo. Então, a resposta será esta ou esta. Observe que a bolinha aqui está cheia porque inclui o 1, mas não inclui o 7, por isso que está vazio, né? Lembra que tem que ser diferente de 7? O x menos 7 tem que ser diferente de 0? Desculpe, ó aqui, ó. X menos 7 tem que ser diferente de 0. Então, logo, o domínio é igual a x pertencente aos reais, tá? O que x é menor ou igual a 1 ou x é maior que 7. Finalizamos esse assunto e até a próxima aula. Tchau, pessoal!